Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, sobretudo os dos cursos de administração e também para aqueles alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem, agregarem conhecimentos, utilizando-os na formação complementar dos seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é perspectivas e prospectivas na gestão. Para isso, está aqui ao meu lado o professor Costa Dantas, ele que é coordenador da graduação em Recursos Humanos e também dos CETES, Cursos de Especialização Tecnológica, do ISMAI, o Instituto Superior da Maia, que fica na região do Entre Douro e Minho, no norte do Portugal, e nos recebe aqui para esta conversa sobre perspectivas e prospectivas na gestão. Professor Costa Dantas, é um prazer estar aqui, ser recebido, ser acolhido pelo senhor e obrigado pela sua disponibilidade em nos receber. É todo prazer é nosso. E é com um prazer enorme que eu vos vejo passar o Atlântico para vir aqui até Portugal, ao norte de Portugal, e contar-vos um pouco da nossa história e, de certa maneira, tentar ser como Cabral e fazer uma viagem nos tempos da Sociedade de Conhecimento. Deixem-me dizer-vos que esta casa nasceu de uma visão prospectiva e de uma enorme perspectiva de uma dúzia e meia de pessoas que há 20 anos sonharam. Não existia o ISMAI. Havia uma universidade do Estado muito institucionalizada no Porto, que era a Universidade do Porto, enorme. Havia no Minho, mas alguns professores, alguns autarcas sonharam, pensaram e tiveram uma visão de criar, nesta região que sempre foi tradicionalmente uma região agrícola muito importante, desde o século XVIII, XIX, tinha já um setor industrial bastante desenvolvido, mas com um certo conceito de independência que o Norte tem e de autonomia que o Norte tem, meteram pés a caminho e resolveram fundar o ISMAI. Deixem-me dizer-vos, eu na ocasião, para entenderem a criação do ISMAI, tinha estado na Universidade do Minho, em Braga, a minha cidade natal, tinha estado numa outra grande universidade aqui no norte de Portugal, que era a Lusíada, e fui convidado, no primeiro ano da existência desta casa, a abraçar este projeto. Curioso, quando para cá vim, tinha 172 alunos. Isto foi há 20 anos, 19 anos. Hoje o ISMAI, felizmente, tem 6.000 alunos. É a universidade que mais cresce em Portugal. Posso dizer-vos que, em algumas áreas, em algumas graduações que temos, não há desemprego, concretamente em recursos humanos, não tenho gente para colocar. Formamos uma rede muito sistematizada em termos de mercado. A imagem é ótima e trabalhamos com enorme prazer. O lema, concretamente, da graduação em Recursos Humanos é gente que tem o prazer de ser gente, que nos permite ser gente. E vivemos, de facto, um ambiente de rumaria, e esta rumaria, entendendo-se no conceito clássico da palavra e etimológico, o romeiro era aquele que é Roma. E não imaginamos, como hoje não se imagina ainda, quem vai para Santiago de Compostela, tristeza, alma penada. Pelo contrário, imaginamos que o romeiro vai feliz, canta, faz grupo, faz equipa e tem um objetivo que é chegar ao santo. Não chegar primeiro, mas chegar com os outros, todos, ao santo. E aí cooperam e aí são gente. Não sei se sabem, e penso que é muito o lema do curso, mas os romeiros de Santiago tinham 3 pressupostos mentais, que era serem colegas, e o colega vem do latim. E os espanhóis dizem hoje, llega quando llega, o colega é aquele que chega conjuntamente ao santo, porque ao longo do percurso partilhavam o mesmo pão, transformavam-se em companheiros, como pão é aquele que come o mesmo pão, e porque ao longo da distância era muita, havia uns albergues, umas casas, que tinham umas camaratas, uns espaços grandes, onde tinham escatras, umas camas e uma água para lavar os pés e tratar das feridas, e transformavam-se também em camaradas, aquele que usa o mesmo espaço. Este é o lema muito tocado a casa do curso, porque se conseguirmos ser colegas, companheiros e camaradas, as romarias e os romeiros, de certeza, que chegam a bom porto. E penso que é este o nosso lema. E aí, falando nas perspectivas e prospectivas, eu sou um otimista.
Sou otimista por uma razão, ou três, uma ou duas, três razões muito simples. Uma, tenho uma filha, uma neta, 2 filhos fantasticamente interessantes e bonitos. 2, porque os meus alunos são fantásticos. 3, porque os pais que eu conheço têm todos filhos fantásticos e eu não tenho razão nenhuma para duvidar dos filhos dos outros. Dirá você o que é que isto tem a ver com a gestão. Eu acho que um otimista é um realista. Um pessimista é um realista também. Só que o otimista é um realista com boa autoestima. O pessimista é alguém que se diz realista, mas com baixa autoestima. Nos tempos que correm, acho eu, nós temos muito a aprender com os nossos homens de 500. Isto é uma conversa entre o Brasil e Portugal. Os nossos antepassados, e quando digo nossos de Portugal, nossos do Brasil, porque são nossos, sim, são comuns, são comuns, aprenderam uma coisa fantástica. Uma, é que o Atlântico unia-nos a outras terras. 2, que só se conseguiam descobrir novas terras quando se esquecia de vista a terra da praia, a terra de partida. 3, que os cabos tremendos, aqueles cabos que o Camões tanto bem relata, os adamastores, sempre se tornam em cabos da boa esperança quando ultrapassados. E acho honestamente que o Brasil e Portugal, e eu tenho o prazer de trabalhar nos dois lados, que andaram 400 anos, quase 500 anos, a fazer de conta que não houve história. Acho que somos 2 povos fantásticos. E se eu tivesse dúvidas sobre as perspectivas e prospectivas da história, bastava nós ligarmos Portugal e Brasil, disso fazer uma bandeira, e nós seríamos todos romeiros a levar uma nova mensagem ao mundo, com toda a sinceridade. E porquê? Somos otimistas, gostamos da vida, e se encararmos isto com um pouco de planeamento, com um pouco de objetivos, com o tal espírito do romeiro, de certeza que não faltam santos na nossa vida. E aí as promessas são cumpridas, o sonho faz-se, e como dizia também Pessoa, de tantas pedras que nos aparecem no caminho, eu hei de juntá-las todas e fazer um castelo. E se assim for, tudo muda. Muito honestamente, eu acho que o mundo vai ser fantástico. Há tantas carpideiras por aí. Porquê? É mais fácil cantar desgraças do que cantar felicidades. A Inquisição, que tanto marcou Portugal e os países mediterrâneos, só teve tanta importância porque trazia o pior do homem para a praça pública, para a ágora. Usando quase uma brincadeira entre a ágora, que é a praça, e o agora, eu poderia dizer que se nós tivermos capacidade de pensar dialeticamente e não pensar no ponto N, mais um. No outro dia eu recebia um mail do Brasil que achei fantástico, com uma coisa que me entusiasmou, que era uma criança que definia o que era o hoje. Deixa-me a pensar. E o hoje para essa criança era o amanhã do ontem. E se nós pensarmos que o hoje é o amanhã do ontem, na realidade, pensar perspectivas, pensar prospectivas, o que é que significa? Significa o desembrulhar-me do presente, não ter a certeza que o passado, que é uma âncora de certeza, e deixar-me ser visionário do futuro. Falamos em visão, em gestão. Nós, professores universitários, normalmente não gostamos de associar a palavra visão a visionário e missão a missionário. E aí temos o romeiro. Se querem a minha opinião, eu acho que os nossos alunos, os nossos empresários estão fartos, eu diria até enjoados, de professores que ensinam a evolução. Eu tenho alguns homens que marcaram a minha vida. Sou desgraçadamente agnóstico, mas faço coleção de Cristos. Mas li há pouco tempo, e vocês leram nos jornais, que no Irão uma mulher ia ser apedrejada por cometer adultério. Há 2000 e tal anos houve um homem que fez o mesmo, que quando alguém apresenta uma mulher adúltera, ele disse, bom, atirem a primeira pedra. Se hoje nos chocamos por alguém ser condenada por adultério,
Na ocasião, esse indivíduo transgredeu tanto que foi crucificado. Agora notem, eu penso que pensar é transgredir. Eu penso que definir cenários, definir perspectivas é transgredir. Picasso, por exemplo, Salvador Dalí, meu pai transgrediu. Meu pai foi imigrante clandestino, foi daqui para a França a pé. Passando as fronteiras, passando pela polícia política portuguesa, pela espanhola, e foi visionário porque era analfabeto e queria que os filhos não fossem. O meu pai era agricultor, eu cheguei a andar muitas vezes à frente do gado, alimentando-me, aquecendo-me no focinho dos animais, literalmente. E felizmente meu pai, que tinha 5 filhos, e a minha mãe disseram, não, eles vão ter que saber ler e escrever, vão ter que ser gente. Transgrediram. E este transgredir é pensar diferente. Eu acho que nós, muitas vezes, somos miméticos e vamos atrás daquilo que os gregos, e bem, separavam. Os gregos tinham um Deus para o tempo dos homens, que era Cronos. Mas tinham um tempo para o Deus, tinham um Deus para o tempo dos deuses, que era Kairos. O que é que eu acho que nós temos que fazer hoje nas universidades, nas empresas? Fazer essa dialética. Dar aos nossos alunos, aos nossos empresários, o poder do Deus Kairos. Ou seja, o tempo que é e não o tempo que destrói. O que é gestão? A gestão é a arte e a ciência de transformar perspectivas em prospectivas. Aquilo que eu penso, aquilo que tu pensas, aquilo que ele pensa, naquilo que nós pensamos. E qual é o clique para isso, da tal perspectiva? Simplesmente pegar em subjetividades. E este é um dilema do mundo ocidental. Um erro. Dizer-se, bom, isto é objetivo, aquilo é subjetivo. O que é objetividade? Nada mais, nada menos do que 2 ou mais subjetividades de acordo. E andamos a enganar. A objetividade são subjetividades de acordo. Eu estou mesmo convencido que esta época de crise vai parir um novo homem. E vai parir uma nova empresa. É uma coisa que eu sei. A minha neta tem 3 anos. Não vai querer escolas, universidades e empresas e cidades e ruas como as que temos hoje. Estou mesmo convencido que ela que vai saber que não faz sentido nenhum continuarmos a pensar que o homem vai ter uma época do seu instrumento. Foi a idade da pedra, do ferro, do bronze, disto e daquilo. A minha convicção profunda, e essa será a revolução copernicana do século XXI, é que ela vai querer uma sociedade do homem, centrada no homem. E a partir daí, muitas das coisas que nós pensamos como sendo aquelas que são hoje fantásticas, serão tão somente resto. E o resto, por definição, é resto. É aquilo que não presta, que não serve. Acho que nos está a faltar, eu não sei qual será a palavra, não gosto da palavra espiritualidade, neste sentido que vou usar, mas está a faltar ao século XXI o encontro consigo mesmo. Talvez aquilo que os gregos chamavam do ethos, ou ethos. Sócrates dizia que o homem que nascia com o ethos e depois tinha o ethos, que era a tendência para o bem. Eu sei uma coisa, é que tenho alunos fantásticos, tenho gente fantástica. E só me resta uma hipótese, é aprender com eles a ser fantástico e desafiá-los a transgredir. Repito, Picasso foi grande mestre porque não foi bom aluno. Salvador Dalí foi um grande mestre porque não foi bom aluno. Se alguém transgredeu tanto como uma Teresa de Calcutá, como um Cristo, de certa maneira com a forma de ser Papa de João Paulo II, o homem que veio da Polónia, com tanta gente boa a transgredir e nós a pensar que eles tinham sido bons, no sentido de ser seguidores. Professor, a partir dessa sua análise bastante complexa e ao mesmo tempo simples, de que a sociedade vai exigir outros modelos, talvez, de instituições e que precisa ela se encontrar para definir que transgressão é a transgressão válida, digamos assim, essa mesma sociedade, as suas instituições, empresas, estão preparadas para pensar com essa perspectiva ou prospectiva
O que é que vai... Não estão. Não estão. Não estão. Daí eu penso que se vai dar um processo de negação. Curiosamente, se nós virmos na área da gestão, acho que quase nada se tem escrito de novo, desde os anos 50, 60, concretamente sobre motivação. Nós, professores todos, queremos falar de motivação, não saímos daquele paradigma do Maslow, do Herzberg, pouco mais. Liderança apareceu nos tempos finais, alguma coisa sobre a liderança emocional do Goldman, pouco mais. Mesmo sobre a visão estratégica, há uma palavra que é curiosa que eu penso que hoje as pessoas têm quase vergonha de usar, que há 20 anos falava-se em filosofia organizacional. Pensavam-se as coisas. Eu acho que tem cometido um grave erro no mundo ocidental, que é pressupor que as teorias não têm uma ideologia no seu gojo. Estamos a retirar a ideologia, e quando digo ideologia não tem nada de partidário, tem pensar-se as coisas. E o que eu sinto é que há um desperdício enorme. Curiosamente, este ano eu estou a começar a preparar uma coisa que vou convidar eventualmente a vossa universidade, porque pouca gente está a esquecer, de um homem que transgrediu, de um homem que eu considero fantástico e certo, vão considerar que eu estou a ser blasfemo, mas foi o Taylor. Para o ano faz 100 anos que o Taylor publicou os princípios da administração científica. E parece que os homens da gestão têm vergonha de recordar um dos seus baluartes. Não temos a noção que, na ocasião, o Taylor, a palavra que mais usava no seu livro era o desperdício. E eu acho que, neste momento, o mundo ocidental está gordo demais com o desperdício que tem. E porque está gordo demais com o desperdício que tem, não tem tempo para uma coisa que me parece brutalmente necessária, que é o ócio. Eu acho que a sociedade ocidental, a minha neta vai querer ócio. Alguém escreveu no século IV, V a.C., que o ócio era a fonte da sabedoria. Nunca nos disseram que trabalhar era a fonte da sabedoria. Na Idade Média, os escolásticos, os pensadores clássicos, vieram dizer que o ócio era a fonte de pecado. Antes, escravizavam-se os outros para sermos livres, para vivermos na polis, na política. Basta ler Aristóteles, Sócrates, etc. Na Idade Média, para eu ser gente, para ganhar a eternidade, tinha que sacrificar o corpo. Com a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, de 1769 ou 1789, entramos na fase do negócio. E o negócio o que é? É a palavra ócio com o prefixo neg. E o homem aí deixou de ter tempo para se pensar. Vendeu-se. Usando uma palavra que as pessoas não gostam, alienou-se. Há um poeta, eu gosto imenso de poesias, houve tempos em que eu escrevia poesia quando tinha musas que me inspiravam. Agora é só prosa, mas há um poeta português, analfabeto, António Aleixo, que diz isto: quem prende a água que corre é por si próprio enganado. O ribeirinho não morre, vai correr por outro lado. Eu acho que ele sintetiza muito bem as vontades. Eu acho que gerir, cada vez mais, vai ser gerir vontades. Porquê é que eu digo que as pessoas não estão preparadas, o mundo não está preparado? Esse mesmo António Aleixo diz uma outra quadra, e eu acho que nós, homens da gestão, se quisermos ser universitários do universo, temos que ir buscar mais coisas fora daqueles que escreveram sobre gestão. Dou-vos um desafio. Eu acho que o melhor livro de gestão que eu conheço escrito em português, o melhor livro é Os Lusíadas. Se quisermos falar de planeamento, de análise SWOT, de ventos favoráveis, não favoráveis, de motivação, de perseverança, para ser tudo, todos os valores está nos que Lusíadas. O bom gestor precisa prezar. Com os velhos do Restelo, com aqueles saudosistas do passado, com aqueles que não queriam um futuro, está tudo nos Lusíadas. Hei de viver para escrever uma coisa sobre isso. De qualquer das maneiras, esse Aleixo dizia que, e eu acho que é o que falta hoje no mundo da gestão, que é pensar-se a ideologia da gestão, ou seja, ter uma ideia para a gestão. Esse mesmo poeta diz que há luta por 1000 doutrinas. Se querem que o mundo ande, façam das 1000 pequeninas uma só doutrina grande. Não no sentido hegemónico, mas no sentido de atar as pontas. Porquê? Porque todos nós andamos muito perdidos e como homens das empresas, como homens da consultoria, como homens da gestão, quando temos um problema real a resolver, lá vamos buscar o tal Maslow, o tal Herzberg, o tal fórmula, o tal sistema.
Os grandes homens da minha vida nunca me ensinaram equações nem teoremas. Contaram-me histórias. Eu acho que nós precisamos de contar outra vez histórias do futuro e temos que começar a ter, não saudades do passado, mas incutir nas nossas almas, nas nossas gentes, um sentimento novo, que é talvez a expressão que eu encontrei melhor para a tal espiritualidade que eu acho que as organizações vão começar a ter. Um ânima, no sentido dos latinos, que era aquilo que dava vida. E esse ânimo organizacional, naquilo que eu penso que vão ser as organizações do futuro, é exatamente ter saudades do futuro. Não do passado, mas ter saudades do futuro. Isto não é novo, não sei o que eu digo, há 2 autores que me influenciaram muito nisto. Pouco conhecidos mesmo na Europa. Aquele que melhor pensou a gestão, para mim, pensou a gestão, que é o Charles Andy. As traduções em Portugal são Era da Incerteza, não sei quais serão as traduções no Brasil. E há agora um autor que é bastante conhecido no Brasil, muito pouco em Portugal, que tem outra vez a Sociedade do Ócio, e que é o Domenico De Masi. E o De Masi vem chamar a atenção para uma coisa, é que isto vai arrebentar. Deixa-me dizer-vos que quando eu nasci, exatamente há 57 anos, o problema de saúde pública número 1 da Europa era a fome. Eu em casa nasci em 53, ouvi imensos relatos de ter senhas de racionamento, senhas para ir comprar açúcar, senhas para o azeite, senhas para o petróleo. 57 anos envolvidos, o problema de saúde pública número 1 da Europa é a obesidade e doenças afins. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, daqui a 2, 3 anos, o problema de saúde pública número 1 da Europa é a depressão, stress e doenças afins. E Portugal já é o país com o maior consumo de medicamentos dessa área. Deixa-me dar-vos um outro exemplo. Nós temos países nórdicos em que a taxa de suicídio é bastante maior que a taxa de homicídio. O inimigo de mim sou eu. Não é quando eu saio à rua, não é quando eu transporto dinheiro, é quando eu estou perante o espelho de mim, me olho bem em frente e não gosto de quem vejo. E eu acho que os nossos filhos, os nossos netos, vão ser muito assertivos, mas com eles. O que é que significa isto? Significa que o grande luta que eu vejo daqui a 10, 15, 20 anos é que as pessoas vão se interrogar, até pela finitude, a temporalidade das suas vidas, como é que conseguem transformar o tal Cronos, o Deus que tem ontem, hoje e amanhã, num Kairos. E só vejo uma maneira, que é a felicidade. E, portanto, eu acho que vamos ter que começar a aprender uma coisa que nós estamos habituados, que é pensar não linearmente, mas pensar dialeticamente. Professor, normalmente nesse projeto Oficinas de Gestão, a gente pede aos convidados que falem especificamente com os nossos alunos, sobretudo dos cursos de administração, sobre qual é o perfil que eles têm que construir, que tipo de informação, para além do conhecimento técnico, eles têm que buscar, de modo a se constituírem em profissionais no futuro com capacidade de intervir nessa realidade. Que tipo de sugestão, recomendação o senhor passaria para eles? 3 ou 4 coisas. Sair de uma mentira que a sociedade nos deu, que se formos bons estudantes, bons estudiosos, teremos um bom emprego. Isso é mentira. Quem tem bons empregos são os administradores da Petrobras, são os donos das grandes empresas. Eu, o meu amigo, qualquer um de nós podemos, naquilo, uma expressão que eu não gosto, estarmos empregáveis no mercado de trabalho. Nós não devemos ser gestores para gerir os outros. O maior recurso somos nós próprios, então devemos aprender a gerir cada um de nós. E há uma coisa que eu tenho a certeza, é que há milhões de anos que a Terra existe, há milhões de pessoas na Terra, haverá milhões de pessoas na Terra, mas não há ninguém como eu, ou ninguém como aquela pessoa que eventualmente me está a ouvir. E se eu tivesse um quadro único de Picasso, se eu tivesse um manuscrito qualquer, de um autor famoso, eu seria uma pessoa importante, rica, reconhecida. Eu tenho uma obra fantástica que sou eu próprio e às vezes envergonho-me de mim. Acho que sempre nos disseram, olha fulano, olha cicrano, olha o outro. E sempre o sucesso estava fora. E sempre nos disseram também que se nos fôssemos bem comportados, um dia andaríamos na rua, encontrávamos um frasco, lá dentro estava o gênio, dávamos um pontapé no frasco
saía ao gênio, fazíamos 3 pedidos e seríamos gente de pessoas importantes. Eu acho que é o contrário. Eu acho que temos que sair do frasco onde a sociedade nos meteu, dar o nosso grito de Ipiranga, usando uma expressão brasileira, e aí seremos geniais. E eu acho que aquilo que nos motiva mesmo é ultrapassar o limite percebido de nós próprios. Eu, olhando para o meu passado, vejo que aquilo que me motivou mesmo foi dar um saltinho para além daquilo que os outros pensavam que eu podia e que eu pensava que podia. Então, o que é motivar uma pessoa é entusiasmá-la a ultrapassar aquilo que é o limite percebido. E é curioso, porque a palavra entusiasmar tem uma formação clássica. Entusiasmar vem do grego theos, theo, que significa Deus. Entusiasmar é cada indivíduo libertar a sua parte divina. E se cada um o fizer, as pessoas surpreendem-se. E isto, repito, falo como um agnóstico, lamento, eu acho que é um azar ser agnóstico. De qualquer das maneiras, nós andamos a dar muitas vezes os deuses / gurus da gestão, pensando que a solução está neles, quando eu penso que é em nós próprios, em cada um. Com uma diferença, é que vamos ter que ensinar às pessoas o pensamento dialético. Que é isto? É pegar ter o conhecimento da tese, o que é hoje, antítese, o que será amanhã, e com os contrários, ter o prazer de fazer uma implosão, e cada um de nós, com o que era, o que está acontecendo, e nessa implosão, pegarmos os bocadinhos que estão caindo e fazer uma nova realidade. Ficarmos felizes, exatamente porque, de novo, algo estamos a fazer. E não porque, mais uma vez, estamos a dar forma ao velho. Vou-vos dar um caso. Nas minhas aulas cito muitíssimas vezes o melhor exemplo que eu conheço de agregação de valor. Não é por estar a fazer esta gravação agora, mas o melhor modelo de agregação de valor que eu conheço é a caipirinha. Uma bebida de cachaceiro, um açúcar de fraca qualidade no princípio, não tratado, elaborado, um pouco de água transformada em gelo, um fruto que qualquer pessoa tinha no quintal da sua casa, e transformou-se numa bebida que foi para a mesa do rei. Maior agregação de valor que isso não conheço. Maior capacidade gestionária que a minha mãe e a minha avó tinham, não conheço. Porque elas fizeram de produtos normalíssimos, que toda a gente tinha, pratos excelentes. Mas todos nós temos na cabeça aquela sopa, aquela comida que a nossa avó fazia. Não tinha nada de especial. Tinha afeto, porque aquela sopa, aquela comida era feita para o neto, para a neta naquele dia. E o que nós na gestão nos esquecemos é que entre a coisa que é e a coisa que pode ser, há um ânima que é por gente e para gente. E se nos esquecermos que as pessoas são gente e que eu só sou gente com as pessoas que são, eu suicido-me mesmo. E eu nego-me na minha existência. Porquê? Porque o prazer do trabalhador vai ser o tal romeiro que, quando chega a Santiago de Compostela, não tenta ser o primeiro a abraçar o santo, mas, pelo contrário, abraçam-se todos, festejam a chegada e depois vão meter ao santo. Aí, e tal como é costume, o que é que fazem? Entra na catedral, ouvem missa, ao bota-fumero, fantástico para desinfetar, digamos, um passado, mas os mais ortodoxos ainda se dirigem ao Cabo Finisterra. E aí lançam as velhas roupas da viagem ao mar e vestem novas roupas. Honestamente, eu penso que as nossas organizações estão a ficar com tendinites mentais. Mas acho que aos nossos alunos e às empresas aceitamos que o futuro vai ser uma coisa que eu não gosto de pensar, que é um homem com próteses informáticas. E não. Eu acho que o erro está em pensarmos que se nós tivermos um ser humano que tem hoje 20 anos, que está na universidade, e lhe pusermos próteses informáticas, que ele vai ser um gênio. Posso dizer-vos que proibi aqui no meu curso, e disse aos meus professores, para, nas apresentações orais dos alunos, proibirem o PowerPoint e outros apetrechos informáticos. Temos todas as salas que estão com isso. Porquê? Porque se eles não tiverem essas próteses informáticas, sentem-se nus, sentem-se ninguém. E o que eu quero é que eles amanhã consigam ser gente sem essas próteses informáticas. O mundo está a mudar muito. Repare, quando eu namorava, telefonava para a namorada e perguntava-lhe: estás bem?
como tens passado. Hoje eles telefonam uns para os outros e dizem, onde estás? Se repararem, a pessoa hoje com o celular, a primeira pergunta que faz é, onde estás? Porque o mundo mexe. E aí não tenho dúvidas que o Darwin nos ensinou muito sobre gestão. Ele sempre nos disse que não são os grandes que comem os pequenos, são os rápidos que comem os lentos. E esquecemos muito na gestão. E apontamos os exemplos da IBM, da Xerox, depois esquecemos o exemplo do pequeno empresário, da realidade total dos nossos países. Portugal e o Brasil, as economias não são feitas no seu dia-a-dia, o fermento da economia não são as grandes empresas. São pequenas empresas que têm, inclusive, e que agregam e que frutificam todo um tecido social, que me parece fundamental. Se em Portugal acabassem as pequenas e médias empresas, a economia portuguesa acabava. No Brasil também. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que nós andamos a dar um mundo macro que não existe. Andamos a dar uma superestrutura mental aos nossos alunos que não existe. Porquê? Porque nos esquecemos da realidade. E a realidade é aquela que eu tenho na calçada da rua, que eu tenho naquela pequena empresa, naquele boteco, porque ali se faz gestão. E quando digo faz gestão, faz acontecer o futuro. Se sonha muito ali. Quase em termos de síntese, eu diria o seguinte. Eu desistiria hoje de ser professor se não tivesse a convicção absoluta que os meus alunos vão transgredir e negar aquilo que eu lhes ensinei. Curiosamente, aquilo que eu lhes digo sempre é que me neguem continuamente. Sabendo porquê e sabendo a causa, e pensem dialeticamente. Digo-lhe que, com uma certa tristeza, mas na área da gestão, pouco se escreveu de novo depois dos anos 60. Exatamente, porque estamos a escrever sempre sobre o mesmo. Professor, nós estamos nos aproximando do encerramento dessa sua participação aqui, com tantas e tais noções, para mim até surpreendentes, eu diria, quando o assunto é gestão, transgressoras, né? Positivamente transgressoras. E a gente sempre pede que os nossos convidados dirijam 2 minutinhos aí finais, diretamente aos nossos alunos, no sentido de até estimulá-los à transgressão, estimulá-los à criatividade, estimulá-los à ousadia, ou estimulá-los, enfim, à negação ou à não negação do ócio, enfim. 2 minutinhos. Fácil. Nunca estudem. Nega-se a estudar. Eu acho que a coisa mais estúpida do mundo é estudar. Há uma coisa fantástica, que é aprender. Eu acho que estudar é a visão cartesiana de uma atividade intelectual. Ou seja, Descartes dizia, bom, uma coisa é complexa, divide-a. Se eu estou a pensar que só vou estudar na sala de aula, na biblioteca, no meu escritório, eu estou a limitar a minha capacidade global de aprendizagem. Onde é que eu devo aprender? Onde estou. Qual a diferença? É que não nos habituamos a ser excelentes. Eu acho que é tão estúpido estar com uma namorada e pensar numa aula, num teste que tem que ser feito, como estar numa aula e pensar na namorada. Isso é perda de tempo. Isso é o Deus Cronos a influenciar tudo. O que eu acho que é fantástico é nós sermos excelentes onde estamos. O que significa isto? É sermos apaixonados. Nós temos muito, já agora, permitam-me dizer, o síndrome da Gabriela. Penso que portugueses e brasileiros. Daquela novela, isto não é meu, o vice escrito, mas que é eu nasci assim, eu sou assim, eu vou crescer assim, sempre assim, Gabriela, Gabriela, Gabriela. Acho que não. O apaixonado nunca se queixa. Este é o problema da Europa neste momento. É que se perdeu a paixão de viver. Perdeu-se a paixão de ser empresário. Há bons exemplos que contrariam isto. Perdeu-se a paixão de ser artista. A Europa, neste momento, não tem líderes. Não tem pintores para o século XXII. Não tem escritores para o século XXII. Não tem políticos para o século XXII. Eu tive a sorte de ter. Eu tive Camus, eu tive Sartre, eu tive os Beatles. Fala-se de pequenas empresas. Bom, mas os Beatles eram 4, que até fumavam umas coisas proibidas, que até eram cabeludos, e fizeram uma empresa mundial. Mas olha, na minha área, há 2000 anos, houve o tal Cristo, que escolheu 12 indivíduos que não eram da área, não lhes deu nenhum manual, deu-lhes uma missão e uma visão, e curioso, enganou-se no recrutamento e seleção
de um para a pasta mais importante, que foi para as finanças. E a obra apareceu. Neste momento, a crise europeia financeira. O que nos falta é uma visão, e uma visão da Europa e do mundo. Se for assim, se a pessoa estiver apaixonada, nunca se queixa do que não tem. Que é o problema dos gestores, a meu ver, dos professores universitários hoje. Otimiza aquilo que tem. O apaixonado nunca se queixa que só tem meia hora para estar com a amada. Aproveita a 100% essa meia hora. E quem está apaixonado é feliz e tem uma crença enorme no futuro. Muito obrigado aí ao professor Costa Dantas, que conversou conosco aqui sobre várias questões, evidentemente em torno das perspectivas e prospectivas da gestão. Obrigado por ter nos recebido aqui no ISMAI, que é o Instituto Superior da Maia, na região norte aqui de Portugal. Foi um prazer ter conversado com você. Obrigado, El. E nós encerramos por aqui mais essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Conhecimento e Desenvolvimento. As informações completas, as palestras anteriores e a programação, a agenda das novas palestras, você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.